Homossexualidade, o que significa para você? Doença, maldição hereditária, demônios de prostituição ou apenas um estilo de vida? Não sabe? Se você acha impossível a mudança de alguém que esteja nessa vida ou tenha vivido no mundo da homossexualidade, então é sinal que o Deus que o mundo todo acredita não é tão poderoso quanto imaginamos, pregamos ou pensamos. Pois a medicina e a psicologia não conseguem chegar a um denominador comum sobre o que se trata a homossexualidade, o que leva alguém a essa vida, mas apenas a possibilidade ou possibilidades. Porém, prepare-se agora para ser impactado com as imagens que você verá a seguir, pois se trata de uma jovem que vivera por 9 anos no homossexualismo, vivendo com uma outra mulher, andando, se trajando e usando seu cabelo como homem, na dependência de drogas e de álcool. Ela andava como homem. Veja as imagens a seguir, para depois você acreditar que para Deus nada é impossível, mas sim, Ele é o Deus do milagre. Se me perguntar por onde andei, confesso não consigo nem falar, mas trago no meu corpo cicatrizes dos momentos infelizes que me fizeram chorar. Fui procurar o que nunca perdi, e nessa busca foi que me feri. E então, depois de ver essas imagens, você acredita que haveria alguma possibilidade dela mudar de vida? Mudar de opção sexual? Parece impossível aos olhos humanos, pois prepare-se para o grande milagre que você verá agora. Ela mudou de vida, está feliz e convicta de tal felicidade. E veja o que prova essa possibilidade, pois não é o casamento, nem o seu filho, que prova a libertação que ela teve em sua vida, mas algo sobrenatural que vem da parte de Deus, que vem do céu. É a unção do Espírito Santo sobre a vida dela. Essa que você verá agora é a Lana, transformada pelo poder de Deus. De onde vem esta unção, este poder de curar a enfermidade, tirar a dor com autoridade? De onde vem tanta unção que minhas mãos estão ungidas? Posso ordenar em nome de Jesus. Levanta as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista. Tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê. Enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, o cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele manda, estendo a mão, meu morto se levanta. É o Senhor dos impossíveis, vem agora. Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora o mundo vai ouvir a voz de Deus aqui, porque ele ungiu minhas mãos, a enfermidade
vais voltar, curado vai ficar. Com as mãos ungidas, não há mal que resista. Tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê. Enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, o céu enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele manda, eu estendo a mão, meu morto se levanta, é o Senhor dos impossíveis. Chame agora, Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora ou tudo vai ouvir a voz de Deus. Há poder! Há poder! Há poder! Receba! 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 Receba, 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 receba! Você viu o que é milagre? Milagre com unção, com o poder de Deus sobrenatural. Essa hoje é a Lana que foi transformada por Deus. Vamos agora assistir as imagens do testemunho dela, gravado na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, no ano de 2001. Veja o que é milagre de Deus e prepare-se, pois você será impactado pela glória do Senhor. E enquanto ela testemunha, o Espírito do Senhor já estará mudando a sua vida. Amém. Isaías 43:13 tem como epígrafe: só Deus resgata Israel. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vamos ler todos juntos? Todos juntos, vamos lá. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite, acreditamos nela porque vivemos através dela, e te pedimos em nome de Jesus, que tu venha falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir de ti. Eu me humilho mais uma vez debaixo das tuas potentes mãos, porque reconheço que não tenho nada, mas tu tens a palavra da vida eterna. Declaro cativa toda a mente para ouvir a tua palavra, repreendo toda seta, dardo inflamado, nuvem negra e vestida do maligno, em nome de Jesus, que caia por terra, e que nesta noite a nuvem da tua glória, Shekinah, desça sobre este lugar, e o teu Espírito Santo encha as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Olhe para o seu irmão antes de sentar e diga assim para ele: você pode sentar, mas só se for dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Irmão, para mim crente tem que ser assim. Crente tem que gostar da glória a Deus. Porque existem aquelas pessoas que chegam na igreja, cruzam as pernas, cruzam os braços, fecha a boca, mas não dá um glória a Deus. Tem que pagar para ele dar glória. Mas aqui ninguém vai pagar para ninguém dar glória não, irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, e é bem clara: abre bem a tua boca e eu te encherei. Esses crentes que ficam de boca fechada, não entra nem mosquito, quanto mais Espírito Santo, quanto mais glória de Deus. Então cutuca o teu irmão que está ao teu lado e diga: irmão, você sabia que quem não dá glória a Deus não vale nada? Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Crente que dá glória a Deus tem unção, tem virtude, tem glória. Ele tem bênção de Deus na vida. Ele bate o pé e o diabo sai correndo, porque não aguenta o fogo de Deus na vida dele. Ele é cheio da unção. Aleluia, glória a Deus. Esse versículo que nós lemos de Isaías 43:13, referente ao resgate que Deus prometera que efetuaria sobre a nação de Israel que estava cativa,
fala especificamente de um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus ao qual não existiu e nunca existirá outro igual, porque Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, porque como Ele não existe e nunca vai existir. E o mais interessante desta palavra, deste versículo, é a certeza que Deus nos concede quanto ao poder que Ele possui. E sabe o que é que eu aprendo, meus irmãos, quando eu leio esta palavra? Que muitos às vezes leem e não praticam, muitos às vezes ouvem e também não praticam. E nesta noite Deus convida você a viver um milagre. Nesta noite Deus convida você a viver o impossível. Nesta noite Deus convida você a acreditar naquilo que você já desacreditou. Nesta noite Deus convida você a ver o poder e a glória dEle manifesto sobre a tua vida. Nesta noite Deus convida você. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele mesmo faz essa pergunta. Ele mesmo cita essas palavras através do profeta messiânico chamado Isaías. Ainda antes que houvesse dia, ainda antes que você existisse, ainda antes que eu existisse, ainda antes que o diabo pensasse em existir, ainda antes que o teu problema existisse, Deus já existe. O que garante a Ele todo o poder, toda a soberania, toda a força. Ou seja, Ele atua aonde Ele quer, Ele entra aonde Ele quer, Ele faz o que Ele quer. Ele não pergunta se pode, Ele não pergunta se deixam, Ele faz porque Ele é Deus. Ele não precisa de autorização, Ele faz a vontade dEle. Aleluia. E sabe o que é que Deus tem falado para mim nesses últimos dias? Que nós precisamos acreditar simplesmente nisso. Porque quando nós acreditarmos simplesmente nisso, que é algo tão grande, algo tão infinito, que o nosso próprio pensamento não pode alcançar, nós vamos aprender a ter uma confiança em Deus que nunca tivemos um dia. Nós vamos aprender a ter uma confiança em Deus que nunca exercemos antes. Mas quando nós lermos esta palavra e nos aprofundarmos pelo Espírito Santo na essência do que Deus quer dizer e garantir para mim e para você, nós vamos ter certeza que independente do problema, independente da luta, independente do pecado, independente da situação, Deus é poderoso para intervir. Aleluia. Olha aqui, sujeito abençoado. Sujeito abençoado, deixa eu te dizer uma coisa hoje. Deus trouxe você aqui hoje. Você não veio porque você quis vir, foi Ele quem pegou você pela mão e trouxe aqui hoje. E sabe qual é o objetivo de Deus em ter trazido você aqui hoje? Chegou a hora de acreditar naquilo que você já desacreditou. Chegou a hora de esperar por aquilo que você já desistiu de esperar. Chegou a crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, conforme eu crescia, o desejo pelo homossexualismo crescia em mim. No mundo hoje em dia os homens estão mudando as suas próprias leis. Existem muitos países, estão até tentando impetrar aqui no Brasil a lei que permite o casamento entre homossexuais. Os homens estão mudando as suas leis, mas existe uma lei que os homens jamais poderão mudar. É esta lei aqui, olha. Jesus disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando eu completei 15 anos de idade, eu era um adolescente que tinha de tudo, do bom e do melhor. Nunca me faltou nada, eu nunca desejei nada, eu não tinha tempo de desejar nada, porque antes de eu desejar, eu já possuía.
Com 15 anos, eu já conhecia a Walt Disney World em Orlando, Flórida. Já havia ido a Miami, já havia feito um cruzeiro de navio até as Bahamas. Já conhecia Buenos Aires, Bariloche na Argentina, muitos lugares pelo Brasil. No meu quarto, eu tinha todos os tipos de instrumentos eletrônicos que você possa imaginar. Teclado, guitarra, bateria eletrônica, computador, videocassete, televisão, tudo. Para cada peça de roupa que eu vestia, eu possuía um par de sapato. O dinheiro da minha mãe me dava tudo, mas nunca, jamais pode me dar o que eu tenho hoje: salvação e vida eterna. Sabe por quê? Efésios 2:8. Pela graça sois, e isto não vem de vós, é dom de... Não adianta ser rico, milionário, bilhardário, se não tiver Jesus não tem nada. Não adianta ter toda a riqueza do mundo, porque o apóstolo Pedro escreveu dizendo que nós somos comprados não com ouro, não com prata, não com pedra preciosa, mas resgatados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Existem aquelas pessoas que batem no bolso e dizem: o meu Deus é o meu dinheiro. Eu já encontrei com muitas dessas por aí quando vou evangelizar. Ah, mas eu gosto quando eu encontro uma dessas. Você quer ver? Ezequiel capítulo 7. Olha o que é que a palavra de Deus fala para essas pessoas. Capítulo 7, versículo 19. A sua prata e o seu ouro lançarão pelas ruas, serão como imundícia. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderão livrar no dia do furor do Senhor. Eu quero ver dinheiro dar para eles o que eu e você temos de graça: salvação e vida eterna. Eu quero ver dinheiro dar para eles o que eu e você temos de graça: o nosso nome é escrito lá no livro da vida. Eu quero ver dinheiro dar para eles o que eu e você temos de graça: batismo com o Espírito Santo. Não dá, porque é de graça. Olha para o teu irmão, pode dar glória a Deus que você não paga nada não, é de graça. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Quando eu completei 17 anos de idade, eu passei 6 meses em Recife, morando com a minha avó, mãe de minha mãe. Aqueles 6 meses que eu passei morando com a minha avó, eu conheci a chamada libertinagem. Aí você se pergunta: o que é libertinagem? É o oposto de liberdade. Libertinagem é levar uma vida dissoluta, uma vida sem freio, de prostituição, de idolatria, de fornicação. É aquela pessoa que bebe, que fuma, que se prostitui, vai para bar, para boates, bate no peito e diz: eu sou livre. Mentira. Quem leva uma vida dessa é escravo do diabo. Liberdade de acordo com a palavra de Deus, João capítulo 8, versículo 32 e 36. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sabe o que é liberdade para mim, meu irmão? Liberdade para mim é ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Liberdade para mim é dobrar o joelho e ter certeza que Deus está ouvindo a minha oração. Liberdade para mim é abrir a boca e falar uma língua que ninguém entende porque é língua estranha. Liberdade para mim é expulsar demônios em nome de Jesus Cristo. Liberdade para mim é pregar a palavra de Deus com poder, com unção e ousadia. Liberdade para mim é abrir a boca e dar glória a Deus misturado com aleluia. Livre para mim é estar preparada para no dia que Jesus voltar para buscar a igreja, subir com ele para a glória. Isso é liberdade. Só quem é livre levanta as duas mãos e diz aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, a primeira coisa que eu fiz na libertinagem: 3 tatuagens, uma nas costas, outra na barriga, uma no tornozelo da perna esquerda. Levítico 19:28 fala contra a tatuagem, dizendo: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Quando Deus fez a mim e a você, Ele caprichou. Pode ver que não tem crente feio, é tudo bonito. Pode ser careca, banguelo e zarolho, mas é bonito. Olha para quem está do seu lado, cutuca ele e fala: mas tu é bonito, hein? Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Crente é lindo.
Crente é bonito, sabe por quê, meu irmão? Porque quando Deus fez a mim e a você, Ele não nos fez para nós termos uma marca qualquer. Ele nos fez para nós termos a marca do sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Irmã, cadê as tatuagens? Está no mesmo lugar. Por que a irmã não tirou? Por 3 motivos. Primeiro, porque eu prego um Deus de coisas impossíveis. Segundo, porque eu vivo o que eu prego. Terceiro, porque Deus falou para mim que ia tirar. Deus disse isso, disse. Eu tinha 2 anos de evangelho, estava pregando na igreja batista, Largo da Paz, lá em Recife. Quando eu terminei de pregar, eu vi quando uma irmã levantou cheia do Espírito Santo. Quantos creem aqui que Deus fala? Levanta a mão. Quando eu vi aquela irmã levantando, cheia do Espírito Santo, vindo na minha direção, eu disse: lá vem papai. Eu sabia que Deus ia falar comigo. E Deus usou aquela irmã para mim e disse assim: olha, aquilo que tu tens me pedido para eu tirar, vai desbotar. Você vai procurar e não vai encontrar, porque eu, o Senhor, vou tirar. Aí quem não crê fica calado, mas quem crê dá glória a Deus. Aleluia, vocês são de fé, hein, irmão? Glória a Jesus, glória a Deus. Depois das 3 tatuagens, eu comecei a mudar o modo de me vestir. Comecei a usar roupas de homem, calça de homem, sapato de homem, camisa de homem. Eu comprava as minhas roupas na seção masculina da C&A. Quando eu falei para vocês no início a respeito da fita de vídeo, é exatamente concernente ao modo como eu me vestia, ao corte do meu cabelo. Eu comecei a raspar o meu cabelo metade da cabeça para baixo. Comecei a usar drogas como o cheirinho da Loló e lança-perfume. Quando eu frequentava os bares e as boates gays, lugares que só frequentam homens e mulheres homossexuais. A Bíblia também fala em Isaías capítulo 5 versículo 11 contra o uso de bebidas alcoólicas, dizendo: ai daqueles que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até que a bebida os embriaga. Dia após dia eu estava descendo ao profundo abismo, ao fundo do abismo, ao qual diz a palavra que um abismo chama outro abismo. Foram 6 meses nessa vida dissoluta, até que minha mãe liga para Recife, mandando que eu retorne para o Rio de Janeiro. Contra a minha vontade, eu volto ao Rio no dia 23 de dezembro, ano 1992. Quando eu chego no aeroporto do Galeão, que minha mãe olha para mim, ela pergunta: o que aconteceu com você? Eu disse: nada. E ela disse: como nada? Eu vim buscar uma filha, encontrei um filho e você diz que não aconteceu nada. Eu olhei para ela e disse: é moda. Ela olhou para mim e disse: mas que moda é essa? Na hora eu não soube dizer, mas se fosse hoje eu diria que é a moda do diabo. Transformar homens em mulheres e mulheres em homens. Mas sabe qual é a moda de Deus? Deus tem moda. Quem acha que Deus tem moda, levanta a mão. Quem acha que Deus não tem moda, levanta a mão. Tem gente que não está achando nada aqui hoje. Deus tem moda ou não tem? Tem. 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 e 16: sede santo como santo é o Senhor vosso Deus em toda a vossa maneira de viver. Essa é a moda de Deus, irmão. Você quer ver uma coisa? Quem quer ver Deus aqui? Levanta a mão. Hebreus 12:14: sem santidade ninguém verá Deus. Então não tem jeito, tem que ser santo. Olha para o teu irmão, não tem ponto de correr, tem que ser santo. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. 8 dias depois de eu chegar no Rio de Janeiro, eu completei 18 anos. Quando eu completei 18 anos de idade, eu me senti dono do meu próprio nariz. Hoje eu tenho 26 anos. Quem manda no meu nariz na minha vida inteira, sabe quem é? Jesus de Nazaré. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque depois de Jesus também manda o marido, irmãos. É uma benção. Eu não mando em nada, é só Jesus e o marido que manda. Porque a Bíblia diz que o marido é o quê? É a cabeça, é o cabeça. Mas nós mulheres somos o pescoço. E deixa eu contar um segredinho aqui só para as mulheres. A cabeça só vai para onde o pescoço quer. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Olha,
Tinha irmã que estava séria até agora. Agora ela gostou, ela riu. Olha para quem está do seu lado, cutuca ele e fala: gostei dessa. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Enfim, irmãos, uma semana depois de eu completar 18 anos, eu fugi de casa pela madrugada e fui viver com outra mulher, 12 anos mais velha do que eu. Eu tinha 18 anos, ela tinha 30 anos de idade. Sempre que eu conto meu testemunho, eu me lembro do meu passado. Eu me recordo do que está escrito em Ezequiel, capítulo 36, versículo 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, das vossas abominações, e tereis nojo em vós mesmos dos vossos pecados. Me lembro de Jeremias, capítulo 31, versículo 19. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, fiquei confuso, envergonhei, bati na minha coxa. Me arrependi porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Eu conto meu testemunho para a derrota do diabo e para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando eu fugi de casa com aquela mulher, a minha mãe botou a polícia atrás de mim no dia seguinte. Quando eu vi aquela confusão, eu fui até onde minha mãe estava. Ela tinha um salão de cabeleireiro ali no shopping da Gávea. Fui até ali o shopping para falar com ela. Chegando ali, eu olhei para ela e disse: olha, eu vim aqui lhe dizer que eu resolvi sair de casa porque decidi assumir o homossexualismo. Quando eu disse isso, a minha mãe pulou em cima de mim e começou a me bater. Enquanto ela me batia, ela dizia: eu preferia que você fosse a pior prostituta da face da terra do que você ser uma lésbica. Quando ela disse aquilo, eu me levantei, olhei dentro do olho dela e disse: pois fique você sabendo que o que eu decidi ser, nem você e nem Deus me muda. Ah, meu irmão, quando eu disse isso, Deus ouviu. Deixa eu contar para você como é que foi. Presta atenção. Olha para você entender como é que foi lá no céu que aconteceu. Jeová estava sentado lá no trono de glória, lindo e maravilhoso, porque Ele é lindo. E Ele estava olhando para mim bem naquela hora. E Ele viu quando eu disse: nem você me muda. Ele ficou quieto, porque eu estava mexendo com a minha mãe. Só ouviu que eu era uma filha rebelde. Quando eu olhei para cima e disse: e nem Deus me muda. Aí ele levantou e disse: como é que é o negócio? Ele levantou. Aleluia. Aleluia. Ele levantou, olhou para mim e disse: como é que é o negócio? Nem eu te mudo. Que história é essa? Espera aí um pouquinho, viu? Que você vai dar glória a Deus misturado com aleluia, e ainda vai dar seu testemunho lá na Batista da Lagoinha. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é para ser revelado. E se Deus vai nos julgar, Amós 4:12, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Irmãos, quando eu cheguei em Bezerros, que eu vi a minha mãe, que eu olhei para ela, que ela olhou para mim, eu disse: não, está esquisita, diferente. Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Quando ela me viu, ela correu e me deu um abraço. Naquele abraço ela chegou bem pertinho do meu ouvido e disse assim para mim: olha, Jesus te ama. Eu nunca tinha ouvido aquilo antes. Existem tantas pessoas que cruzam o nosso caminho durante o dia, e nós precisamos dizer isso para essas pessoas. Eu me senti importante naquela hora. Diz: que legal, Jesus me ama. E se tem um amor que a gente não consegue duvidar, e não pode, é o amor de Deus. Irmãos, eu passei 30 dias naquela cidade. Para onde eu ia, tinha crente para pregar para mim. Eu ia para um lado, estavam os crentes lá para pregar para mim. Eu ia para o outro, estavam os crentes lá para pregar para mim. Eu sentava para comer, os crentes não é bobo, né? Sentava, comia e pregava. Mas eles comiam mais do que pregavam, irmãos. Eu ia dormir e sonhava que tinha crente pregando para mim.
Ai, mas é demais, não, irmão. Salmo 16, verso 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Eu estava dormindo, mas quem foi que disse que Deus dorme? Salmo 121, verso 4. Não tosquenejará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Deus não dorme, irmão. Passaram aqueles 30 dias, cheguei para minha mãe e disse: eu vou me embora, não aguento mais. É Jesus de manhã, Jesus de tarde, Jesus de noite, Jesus de madrugada. Estou por aqui com Jesus. Ela disse: minha filha, se converta. Eu disse: esse negócio de crente é igual para velho. Quando eu ficar velhinha, gaga, cair nos pedaços, eu viro crente. Aí ela leu para mim Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te venham os maus dias, no qual nele não tenhas contentamento algum. Mas eu não dei ouvidos àquela palavra. E Eclesiastes 12:13 diz que de tudo que se tem ouvido, o dever de todo homem é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Mas eu não temi nem guardei. Voltei para o Rio, minha vida ficou pior do que estava. Eu comecei a beber de segunda a segunda. Me tornei alcoólatra. Comecei a usar cocaína de segunda a segunda. Me tornei viciada em cocaína. Eu frequentava as boates gays do Rio de Janeiro. De segunda a segunda eu tinha carteirinha de boate. Eu não pagava para entrar, mas agora a maldita carteirinha está aposentada. Eu ganhei, foi um passaporte carimbado com o sangue de Jesus Cristo para a glória. Aleluia. Eu perdi emprego, eu perdi tudo que eu tinha. O vício me levou à desgraça total. Como eu não tinha mais dinheiro nem para comprar drogas, nem para beber, eu ia para as boates utilizando as carteirinhas que eu tinha e me davam a prioridade de entrar gratuitamente para saber as pessoas que estavam ali dentro que queriam comprar drogas. E eu me oferecia para subir os morros e favelas do Rio de Janeiro: Rocinha, Vidigal, Cantagalo, Mangueira, Salgueiro, enfim, morros onde havia tráfico de drogas. E eu pegava o dinheiro, subia os morros, quando eu descia, entregava as drogas, e o meu pagamento era uma parte da droga. Antigamente eu subia ao morro para comprar drogas. Hoje eu subo um monte para orar e dar glória a Deus. Antigamente eu era avião do cão, mas hoje, dá uma olhadinha aqui, por favor. Hoje eu sou foguete de Jeová, jato da graça. Aleluia! Glória a Deus. E endireitarei os caminhos tortos e prepararei trilhos novos. Deus tem coisas novas para a nossa vida, meu irmão. Aleluia, glória a Jesus. Passados 6 meses depois de eu ter estado com a minha mãe, ela que sempre me ligava, nessa ocasião ligou avisando que ia ao Rio de Janeiro e que ia ficar no meu apartamento. Eu disse: o que a senhora vem fazer aqui? Ela disse: Jesus está me mandando. E aí eu disse: pronto, lá vem ela e o Jesus dela. Irmãos, ela ficou 6 dias no meu apartamento. O que me deixou impressionada é que ela pregava para mim, pregava para aquela mulher com quem eu já estava 2 anos e 6 meses, aquela ao qual ela não podia nem ver pintada de ouro. Mas nessa ocasião, quando ela foi no meu apartamento crente, pregou para mim, pregou para aquela mulher, ainda dizia assim para ela: Jesus te ama e eu também. Eu pensava comigo: minha mãe está louca. Ela foi embora e eu não me converti. Mas ela deixou de presente para mim uma Bíblia. Uma Bíblia e um disco da cantora Shirley Carvalhais. Quem conhece a cantora Shirley Carvalhais? Irmãos, um dia eu passei por aquele disco e eu senti vontade de ouvir. Eu disse: eu vou botar para tocar, para ver se é bom, para ver se presta. Botei para tocar, mas não é que era bom mesmo, irmão. O primeiro hino que eu ouvi tocou no meu coração. E o hino dizia assim, olha: amigo, você tem que decidir se quer ir para o céu ou ficar aqui. Jesus está voltando. Deixa essa vida e vem para a luz. O caminho certo é Jesus, o grande Salvador. Comecei a chorar. Peguei a Bíblia e abri. Quando eu abri, Mateus 4:17. Arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos. Fechei a Bíblia na hora e disse: nunca mais que eu abro. Um dia subi no morro para comprar drogas, houve tiroteio.
entre traficantes e policiais. Naquele tiroteio eu tinha certeza que se eu morresse eu ia para o inferno. Eu não era do tipo que batia no peito e dizia, eu sou bom, eu sou boa. Porque tem gente que você vai pregar para eles, não, eu sou bom, eu não mato, eu não bebo, eu não roubo, eu não fumo. Bom, Jesus disse que não há ninguém bom, senão o Pai dele que está nos céus. Eu sabia que se eu morresse eu ia para o inferno. Eu não era o tipo de pessoa que dizia, não, mas eu creio em Jesus do meu jeito. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Não é do meu jeito, é como diz a Bíblia. Eu sabia que se eu morresse eu ia para o inferno, porque eu não era do tipo que dizia, não, mas eu amo a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Irmãos, eu sabia que o meu fim seria o inferno se eu não me convertesse. Naquela hora eu olhei para o céu e eu me lembrei de que os crentes haviam me dito, Lana, quando você precisar de Jesus, pode chamar que ele vem. Eu disse, pois é agora mesmo que eu vou chamar por ele. Eu olhei para o alto e disse, Deus, se eu sair viva daqui eu viro crente, é um trato. Mas Deus gostou, meu irmão. Ele abriu o livrão dele e escreveu, o que Jeová escreve, borracha de cão não apaga, fica escrito. Eu desci aquele morro intacta, sem nenhum arranhão, mas esqueci do que tinha prometido. Mas Deus não esqueceu de mim. Eu comecei a ser impulsionada pelo desejo de orar. E comecei a orar, todo dia antes de dormir, 10 horas da manhã, porque eu passava a noite inteira bebendo e usando drogas. Era a hora que eu dobrava o joelho para orar, e eu estava bêbada e drogada. E sabe qual era a minha oração? Pequena, mas verdadeira. Eu dizia assim para Deus, Deus, eu não sei se Tu existe, mas se Tu existe e estiver ouvindo a minha oração, Deus me tira dessa vida. Eu não tenho força para deixar as drogas, para deixar o álcool, para deixar o homossexualismo, mas me disseram que Tu tens, então me ajuda, por favor. Parei de orar alguns dias depois, porque achei que Deus não ia ouvir a minha oração. João 9,31 diz que Deus não ouve a pecadores, mas todos quanto o temem, a esse Ele ouve. Mas eu descobri que Deus não ouve pecador que não quer se arrepender, mas pecador que quer ser liberto do pecado, Deus ouve. Salmo 51, verso 17, parte B. A um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Conclusão, uma semana depois de eu haver parado de orar, eu acordei pela madrugada e estavam tentando me matar, e Deus me livrou da morte, e eu sabia que eu não podia continuar no Rio de Janeiro, senão eu iria morrer, mas eu não queria dar o braço a torcer, ligar para minha mãe e dizer para ela que eu queria mais uma vez passar uns dias com ela. Já havia feito 1 ano que eu havia estado ali naquela cidade, e 6 meses que ela havia ido me visitar e pregado para mim. Eu não queria dar o braço a torcer a tal ponto. O que aconteceu então? Ela me ligou. Por que você não vem passar uns dias comigo de novo? Eu disse, eu vou, e aceitei e fui. Nessa ocasião de avião, dia 7 de dezembro de 1995, eu viajava até Recife. Quando desembarcava ali no aeroporto dos Guararapes, que minha mãe olhou para mim, ela chorou. Eu pesava 92 quilos, 7 quilos a mais do que eu peso hoje. Eu estava inchada por causa das drogas. A minha mãe olhou para mim chorando, me deu um abraço, minha filha, Jesus te ama e eu também te amo. Eu comecei a pensar como é que Deus poderia amar alguém numa circunstância como eu estava, porque era a única coisa que eu conseguia enxergar, era o abismo em que eu me encontrava, a lepra que havia na minha alma, a situação que eu estava. Nós pegamos o carro e fomos até Bezerros, que fica a 100 quilômetros dali. No meio do caminho eu olhei para minha mãe e disse, me diga uma coisa, como é que a senhora soube que eu queria vir para cá? Ela olhou para mim e deu uma risadinha assim e disse, Deus falou comigo pela madrugada. Olhei para ela, fiquei calada. Disse, me diga uma coisa, quando a senhora viaja nessa estrada, a senhora não tem medo? Ela disse, não, minha filha, porque quando eu viajo, Deus põe 2 anjos com espada desembainhada na frente do meu carro. Aí, meu irmão, ficou feio o negócio pro meu lado. Eu pensei assim, minha mãe está
tão doida, que além dela estar ouvindo o anjo falar com ela, Jesus falar com ela de madrugada, ela ainda está vendo o anjo na frente do carro com espada e tudo. 2 dias depois, eu já estou terminando, viu, irmãos? Vocês não estão gostando? Se vocês estão gostando, você tem que fazer assim, ó. Vou fazer um negócio. Eu vou fingir que eu não ouvi esse ai e essas palmas aí, que foi muito michuruca. Eu vou fazer de novo. Aleluia. Amém. Amém. Ouça bem, eu vou fazer de novo, vocês vão fazer tá bom? Pera aí, deixa eu voltar a fita. Já estou terminando. Estão gostando, hein, irmã Denise? Que bênção, aleluia, glória a Deus. Irmãos, presta atenção. 2 dias depois, uma irmã de Petrolina foi visitar minha mãe. Quando a irmã de Petrolina chegou, olhou para mim, olhou para minha mãe, irmã Beth, quem é essa moça aí? Minha mãe disse, é minha filha. E eu botando a mesa do almoço, minha mãe sentada no sofá junto com a irmã. E eu botando a mesa e eu via que a irmã conversava com a minha mãe, mas não tirava os olhos de mim. E eu percebia que ela olhava para mim do pé até a cabeça e ela fazia assim, olha, irmãos. Ai, irmão, eu comecei a ficar com medo dela. Ela cheia do Espírito Santo, eu cheia do diabo no couro, não dava certo. Eu disse, é ruim de eu ficar aqui, eu vou comer lá fora. Fui saindo de mansinho, minha mãe, fique para almoçar. Eu disse, tinha que ser a minha mãe. Irmão, sabe quantos crentes tinham ao redor da mesa? 22. Olha, é impressionante, quando dá meio-dia, os crentes vão tudo fazer visita, bem na hora do almoço. Estava lá os 22 crentes ao redor da mesa. A irmã pegou a Bíblia. Antes de orar pelo alimento, eu vou tirar uma palavra. Pá, abriu. Assim diz o Senhor: ou a terra se converte, ou morre. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se tinha mais alguém que não era crente, mas não tinha não, só tinha eu. Eu disse, essa aí foi para mim. A minha mãe me catucando. E a irmã disse, tem alguém aqui que não é crente? Levanta a mão. E minha mãe me cutucando. E eu fingindo que não era eu. Irmãos, aquela irmã botou no coração o mesmo propósito do profeta Samuel. Quando chegou na casa de Jessé, pai de Davi. Enquanto Davi não chegar, ninguém senta à mesa para comer. A irmã botou o propósito no coração. Enquanto não levantar a mão, ninguém senta à mesa para comer. Os crentes famintos começaram a me olhar de cara feia. Tudo doido para almoçar e eu lá, aprendendo negócio. E aquela comidona assim, boa, né, irmão? Aí os crentes ficam tudo com água na boca, né? Eu disse, sabe de uma coisa, eu vou levantar logo essa mão, senão os crentes vão dar em mim aqui. Aí eu pensei comigo, eu vou dar um passo para trás, levanta a mão e sai correndo. Aí foi o que eu fiz, dei um passo para trás, levantei a mão, mas antes de eu sair correndo, eu olhei para a irmã. Olhei para a irmã e fiz assim, ó. Sou eu. Irmãos, quando eu disse sou eu, cadê força para correr nas pernas? Deus tomou aquela mulher, ela foi cheia do Espírito Santo. Foi um reprepré de Jeová. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus usou aquela irmã para mim, porque quando Deus fala, Ele fala no oculto, no profundo e no escondido. Deus falou comigo e disse assim, olha, quantas vezes tenho eu visto, quando lá naquela cidade tu sobes aqueles morros para se drogar e se alcoolizar, quantas vezes ali eu te livrei da morte. Antes de tu chegares aqui pela madrugada, tentaram tirar a tua vida, e eu te livrei porque eu te amo. Tenho ouvido as orações da tua mãe, me levantei do meu trono e estou aqui para lhe dar vitória. E para que tu saibas que é Deus quem fala contigo, pelas madrugadas
madrugadas estive eu falando com a tua mãe. E quando ela viaja, ponho eu 2 anjos com espada desembanhada na frente do carro dela. E te digo isso para que tu saibas que ela não é louca, mas que eu sou Deus na vida dela. Aleluia! Ele é Deus. Ele é Deus na tua vida, minha irmã. Ele é Deus na tua vida, meu irmão. Naquela hora, minha mãe perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu olhei para ela chorando e disse que não. Coração duro que nem pedra, mas a palavra é martelo que esmiuça a penha. Naquele instante, a partir daquele momento, o Espírito Santo começou a me visitar. 3 dias. E aqueles 3 dias era como uma voz latente, uma voz pujante. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No dia 12 de dezembro de 1995, chamei a minha prima pequenininha, levei ela no quarto da minha mãe. Quando chegou no quarto da minha mãe, eu olhei para ela e disse: me dê uma saia. Ela regalou o olhão. Uma saia. Eu disse: é, uma saia. Ela olhou para mim e disse: tu não usa saia? Eu disse: menina, me dá uma saia, pelo amor de Deus. Ela botou a mãozinha assim na cintura. Já achei. Eu já achei. Tu vai aceitar Jesus. Eu disse: é, mas tu não conta nada para ninguém não, tá? Ele, oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu tirei aquela roupa de homem que eu usava, aquelas vestes que eu comprava na seção masculina da C&A, tirei aquelas roupas de homem. Quando eu botei a saia, que eu fui saindo, que minha mãe me viu de saia, quase caiu dura para trás. Tu vai para onde? Disse: irmã, vai orar, irmã. Eu vou aqui na casa do diácono e já volto. E ela foi orar. Deus fala comigo. Deus falou com ela na palavra e disse assim: olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando eu cheguei na casa do diácono, ele estava em pé na porta, pronto, me esperando. Só estava te esperando. Deus já tinha falado para mim que você vinha aqui hoje. Me pegou pela mão, me levou de volta para casa. Chegando em casa, ele pegou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quando ele chegou em Apocalipse 22:15, eu comecei a chorar. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os homicidas, os que amam e cometem a mentira. Olhei para ele chorando e disse: vai ficar de fora da onde? E ele disse: do céu. Eu disse: como é que é o céu? E ele leu para mim 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Naquela hora eu olhei para o irmão chorando e disse: irmão, pare, porque eu não aguento mais. Eu vou dobrar o meu joelho. Só faz uma oração por mim, porque eu quero aceitar Jesus. Aleluia. 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 Hoje é dia 10 de março. Daqui a 2 dias eu completo 5 anos e 3 meses de evangelho. Quando eu tinha 6 meses de evangelho, Deus me levou para a primeira viagem missionária, uma viagem transcultural. Eu fui a Stratford, Hertford, Birmingham, Londres, Edimburgo, capital da Escócia. Paramos Roma, França, Chile, Venezuela e Argentina. Colocamos a planta do nosso pé naqueles lugares. Por onde nós passávamos, nós pregávamos o evangelho. Eu e mais 31 irmãos, irmãs, pessoas que muitas vezes não tinham cargos nas igrejas, mas tinham um desejo de fazer missões. Pastores, evangelistas, missionários, e eu estava ali naquele meio. Voltei para Bezerros depois dos 33 dias de viagem missionária.
Passei mais 6 meses em Bezerros. Quando completei 1 ano de evangelho, o Senhor falou para mim e para minha mãe: vão para o Rio. Ficamos 4 meses no Rio de Janeiro. Passamos a pior prova das nossas vidas. 10 dias comendo arroz com laranja, tirado do pé. E o Senhor, quando nós estávamos comendo laranja, foi que nos fez lembrar. Quando nós estávamos comendo arroz, foi que nos fez lembrar do pé de laranja que tinha lá no quintal. Olha, tem uma laranjinha lá no quintal para vocês comerem. Bota aí no arroz, fica melhor, fica mais gostoso. Irmãos, e comia e dava glória a Deus. Provas que muitas vezes Deus nos permite passar para que nós sejamos moldados. Depois de estar 4 meses no Rio, o Senhor me levou a mim e a minha mãe para Lages, Santa Catarina. Minha mãe passou 1 mês em Lages, voltou para Recife, eu fiquei 8 meses ali. Eu trabalhava na obra missionária, na igreja. Eu era zeladora da igreja, eu limpava o chão, limpava as cadeiras, limpava o toalete da igreja. Ganhava a cesta básica da igreja, dirigia um micro-ônibus escolar, ganhava R$60 por mês, pagava um aluguel de R$150 de uma casa, que era metade madeira, metade tijolo. A minha mãe mandava o dinheiro de Recife para completar no aluguel. Nunca me faltou nada, nunca. Quando eu estava 8 meses em Lages, Deus falou para mim e disse: vai para Recife, porque já te aperfeiçoei aqui neste lugar para a obra que tenho a realizar contigo lá do outro lado. Irmãos, eu fui para Recife quando eu completei 2 anos de evangelho. No período de 1 ano, ou seja, no ano de 1998, eu e minha mãe visitamos 51 cidades no Nordeste do Brasil, entre os estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Foram 3.000 almas ganhas para o Senhor Jesus Cristo. Quando eu completei 3 anos de evangelho, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, faz 3 anos que eu estou esperando o Senhor me dar meu marido, cadê ele que não chega? 3 anos, irmãos, que eu estava sem namorar com ninguém. Desde o dia que eu aceitei Jesus, eu coloquei no meu coração: Senhor, eu não quero namorar com um hoje, daqui a um mês com outro, eu quero que o Senhor me dê o meu. Eu espero, mas o Senhor me dá o meu. 3 anos, eu disse: Deus, faz 3 anos que eu estou no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Eu vou pular para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me dar vitória. Tem hora que só mandando Deus se apressar, irmãos. Irmãos, foram 3 meses de Salmo 70. Ô salmo abençoado. Fui pregar lá em Guarulhos, interior, cidade de São Paulo. Quando eu cheguei em Guarulhos, dia 1º de março. Ô cidade abençoada, estou pregando lá até hoje. Cheguei lá no dia 1º de março, minha mãe chegou para mim e disse: olha, se apronta, vai bem bonita agora à tarde para a rádio que você tem entrevista. Eu disse: espera aí, a entrevista tudo bem, mas por que eu vou bonita e arrumada? Ela disse: porque o locutor da rádio é bonito e solteiro. Minha mãe é uma benção, não perde tempo. Eu disse para ela: olha, se ele for o meu, ele vai gostar de mim do jeito que eu sou. Irmão, mas eu caprichei no desastre. Coloquei a pior roupa que eu tinha. Tipo aqueles vestidinhos de chita, sabe? Lá fui eu. Quando eu cheguei na rádio, que eu vi o locutor da rádio, ele chegou para mim sorridente. Dá um sorriso aí. Esse sorriso aí, ó. Só abriu um sorrisão para mim. Paz do Senhor, missionária. Aí eu olhei para ele assim, do pé até a cabeça, né, e pensei comigo: ô glória. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu nunca dei uma entrevista tão mal na minha vida. Aquele dia cheguei em casa para me arrumar para o culto à noite, porque eu ia pregar na igreja, que o pai dele é pastor, mas nunca demorei tanto para botar uma roupa para ir para a igreja. Quando cheguei lá, estava ele no teclado, gelzinho, gravata. Eu olhei assim para ele: ô Deus, tem dó. Bem que o Senhor podia dar ele para mim, né, Senhor? Só para compensar esses 3 anos que o Senhor tem me feito esperar. Ai, irmãos, preguei. Quando eu terminei de pregar, ele pegou outro microfone e disse: missionária, você pode voltar aqui na sexta-feira para pregar no culto à tarde? Eu olhei para ele assim: eu venho, irmão, venho. Com certeza. Voltei lá na sexta-feira. Cheguei lá, preguei a mensagem, o ano do jubileu. Quando eu terminei de pregar, eu senti o Espírito Santo falando assim para mim: toma posse da tua vitória. Eu disse: é agora mesmo, Senhor. Aí eu peguei e falei assim: irmãos, antes de nós terminarmos a mensagem, eu quero que você ore pela pessoa que está ao seu lado. Põe a mão na cabeça dessa pessoa. Quem era que estava do meu lado?
Era ele. Cheguei lá, botei a mão na cabeça dele. Vem cá, meu filho, ó. Botei a mão na cabeça dele e comecei a orar alto, né? Para ele ouvir, lógico. Senhor, abençoa teu servo, Senhor. Dá vitória para ele. Ele, amém, Jesus, amém. Mas eu orava assim alto, né, irmão? Mas na minha mente eu orava assim: Jesus, dá ele para mim, Jesus. Ele é meu, Jesus. E ele dizendo amém, Senhor, amém. E ele ainda confirmava. Aleluia. Conclusão. Aquele dia cheguei em casa, fiz 3 provas com Deus. Eu disse: Deus, se Ele é o meu, amanhã eu vou acordar. Isso vai me fazer sentir um amor por Ele. Se não, só tirei Ele do meu coração. Foi o que eu falei para Deus. Parti dali e disse: se Ele é o meu, a segunda prova que eu faço, Ele não vai me pedir namoro. A gente não vai namorar. Terceira prova, Senhor. Hoje, daqui a 18 dias eu vou embora de Guarulhos. Antes de eu ir embora, Ele põe no meu dedo uma aliança de noivado. Isso era dia 5 de março. Faltava 18 dias para eu ir embora. Deus olhou para mim: gostei da prova. Irmãos, no dia seguinte, quando eu acordei, tudo que era canto que eu olhava, eu só vi o Samuel. 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 Eu ia ler a Bíblia, só lia 1º e 2º Samuel. Era impressionante, irmãos. Eu ia orar, eu orava só pedindo Samuel. Deus, me dá o Samuel. Eu abençoava o alimento, Senhor, abençoa o alimento, não deixa engordar e me dá o Samuel. Irmãos, uma semana depois ele me liga. Alô? Alô? Pode ser uma missionária, sabe quem está falando? Aí eu disse: é o Samuel. Aí eu disse: olha, eu queria saber se você está ocupada, porque eu quero te convidar para a gente ir almoçar. Eu disse: ô irmão, eu estou livríssima. Aí, irmão, naquela hora eu disse: tudo bem, então eu vou passar aí para te pegar. Eu disse: tá bom. Aí levou eu, minha mãe, a mãe dele, a irmã dele, o cachorro, o papagaio, o periquito. Foi todo mundo para a churrascaria. Terminou o almoço, ele foi deixar todo mundo em casa. Na hora que foi deixar eu e minha mãe em casa, ele chegou assim e disse: irmã Beth, eu vou levar o carro no Lava Jato. Olha, desculpa, esfarrapada. Eu vou levar o carro no Lava Jato e eu vou ficar lá sozinho esperando o carro lavar. A senhora deixa sua filha comigo? Eu olhei para minha mãe assim, cara de morte, né? Ai de você se disser não. Aí ela olhou para mim e disse: tudo bem, pode ir, vai, pode ir. Minha mãe foi o maior cupido do meu noivado, irmãos. Eu me lembro, quando chegamos lá no Lava Jato, a gente sentou assim na mesa, né? Sentamos à mesa para conversar. Ele olhou para mim e disse: eu tenho uma coisa para te dizer. Eu posso? Pode. Aí ele começou a falar: mas homem, como enrola para dizer que está amando? E tem uma coisa. Eu disse: o que é? Disse: olha, eu não quero te pedir em namoro. Mas era a resposta da segunda prova, irmãos. Ele completou dizendo assim: eu quero te convidar para nós orarmos e ver o que Deus tem na nossa vida. Eu disse: tudo bem, nós vamos orar. Mas eu já estava orando, olha, fazia tempo. No dia 21 de março, eu estava na igreja do pai dele um domingo. O pai dele pregou o sermão sobre Rebeca e Isaac. Mensagem bonita para quem está amando, né, irmãos? Quando o pai dele terminou de pregar, ele pegou o microfone, subiu no púlpito, mandou eu subir, me deu um buquê de flores. Mandou eu fechar o olho, eu fechei. Aí ele abriu uma caixinha de aliança, está na fita de vídeo, porque foi o noivado que foi filmado. Eu não sabia, era tudo surpresa. Para mim estavam filmando um culto. Estava lá o irmão filmando. Ele abriu a caixa de aliança e mostrou para a igreja, ó. E isso mesmo, mas foi mais alto. Mais ou menos isso aí, irmão. E eu naquela ansiedade de abrir o olho, né? Ele não abre o olho. Aí ele mostrava a caixinha para a igreja. Aí fazia assim, os irmãos, Eu não estava aguentando mais. Aí ele virou para mim e disse: Lana, abre os olhos. Quando eu abri... irmãos, eu vi aquele par de aliança. Quase que eu falei em línguas e caí dura para trás, arrebatada.
Ele olhou para mim e disse: olha, eu quero te convidar, não para você ser a minha namorada, mas para você ser a minha noiva. Você aceita? O que é que vocês acham que eu disse para ele, hein, irmãos? Sim, eu aceito. No dia 21 de março nós noivamos, 7 meses depois, 21 de outubro, casamos. Nós estamos com 1 ano e 5 meses de casados. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Nós casamos, irmãos, nós não tínhamos nada. Compramos os nossos móveis em 10 vezes sem juros lá na Casa Bahia. Já pagamos talãozinho, viu? Oh Deus, graças a Deus. Irmãos, Deus nos abençoou de uma maneira tremenda, maravilhosa. Quando eu completei mais ou menos uns 2 meses de casado, eu engravidei, mas com 8 semanas eu perdi a criança. E a partir dali nós começamos a investir todo o nosso tempo, a nossa vida, no nosso casamento e no nosso ministério, porque a família sempre vem em primeiro lugar, irmãos. Primeiro Deus, depois a família, depois o ministério. E quando nós juntamos tudo isso e nos empenhamos em fazer a obra do Senhor, Deus tem nos abençoado de uma forma tremenda. Para que vocês tenham ideia, estar aqui hoje para mim é uma conquista. Conquistas que Deus tem nos dado, como a de estar com vocês hoje. Como em abril eu vou estar do dia 26 ao dia 30 de abril, no maior evento das Assembleias de Deus, provavelmente alguns de vocês possam conhecer, que é feito todo ano ali em Camboriú, chama os Gideões. Eu vou estar pregando para 120 mil pessoas. Vai ser a primeira mulher a pregar nesse evento. Deus está usando as mulheres, viu, irmãos? Aleluia. E Deus vai usar muito mais, é só a gente dar lugar. Enfim, irmãos, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Hoje eu estou grávida. Aleluia, glória a Deus. Quatro meses de gravidez. Nós fizemos ontem a ultrassonografia, quarta-feira. E nós ficamos sabendo que é um menino. Vai se chamar Samuel Davi de Souza Filho. Para ser, porque é o primeiro, segundo, terceiro Samuel agora, né, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero que você olhe para mim agora. Venha cá, por favor, querido. Mas ele não é lindo? Só que eu só perguntei para os irmãos, viu? Brincadeira, irmãos. Quer falar uma coisa? Presta atenção. Olha aqui para mim e para ele, por favor. Mas olha bem direitinho, do pé até a cabeça. Dá um close aqui, faz favor. Isso, olha aqui para mim. Lésbica, alcoólatra, drogada, presa pelas cadeias do diabo. Hoje, casada, grávida, missionária, lavada, remida, restaurada, transformada, salva, liberta, porque para esse Deus não há nada impossível. Aleluia! 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 Oh, Ramanaga Shuraba Canta, Ramanaga Shuraba Cantarai. Operando eu, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Sabe por que Deus trouxe você aqui hoje? Para dizer o seguinte para você: depois do que você ouviu hoje, nunca mais duvide do que Ele pode fazer por você. Depois do que você ouviu hoje, nunca mais duvide do que Ele vai fazer pelos teus familiares. Depois do que você ouviu hoje, creia que quando Ele quer agir, Ele faz e faz bem feito. Aleluia! Amém! Aleluia! Vou voar, vou subir muito além das estrelas. Eu quero vir
aleluia. As bênçãos do Senhor Jesus chegou para ti neste lugar. Aleluia. Tenho segredo e vou aqui revelar. Deus tem me dado muitas bênçãos para contar. Recebo tudo e jamais fico calada. Eu de Deus sou um soldado, estou pronto a guerrear. E quando o vento se levanta contra mim, aleluia, eu desço a casa do oleiro que é Jesus, aleluia. Ouço o conselho, igreja, que ele manda lá do alto. Eu me calo, não reclamo, quando me lembro da cruz. Levante as mãos assim. Eu tenho orado, oh managanaga, oh managanaga, oh amananana, oh mananana, aleluia. Quando o galo canta eu oro, quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar. De madrugada, quando o galo canta eu oro, quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Espírito de Deus! Aleluia! Deus me revela no meio deste povo, aleluia. Muitas pessoas pensando em voltar, mas eu te digo, abra o ouvido agora. Deus te fala nesta hora, é aqui que Ele está, igreja. Levante as mãos assim, ó. Desse santo anjo veio te dar uma vitória do Senhor. Receba! Chegou o tempo, igreja, é chegada a tua hora. Sorria, receba agora e dê glória ao Salvador, aleluia. Eu tenho orado, o Senhor, a igreja glorifica a Deus. A igreja vai glorificando o nome do Senhor Jesus, aleluia. De madrugada, quando o galo canta eu oro, quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar. Eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido, meu clamor tem respondido, quando começo a clamar. De madrugada, quando o galo canta eu oro, quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar. De madrugada, quando o galo canta eu oro, quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar. Aleluia, 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 aleluia. Como impedir que o sol deixe de brilhar e que as estrelas não dê a sua luz, ou cobrir a terra pra chuva não regar, tentar fugir de Deus pra Ele não te encontrar? Como apagar o sonho de um sonhador, ou amordaçar o coração de um poeta, fazer calar a voz
deter, que a vitória chegue em minhas mãos. As promessas do Senhor jamais ficam em vão. Então vou cantar, cantar. Deus me quer assim, minha história de louvor nunca vai ter fim. Ninguém vai impedir o meu canto. Meu espírito é de adorador. Sou um vaso por Deus escolhido. Lana, chega aqui, por favor. Qual o futuro que existia, segundo a opinião dos familiares da Lana? Qual o futuro, segundo os seus vizinhos? Qual o futuro que as pessoas que conviviam com ela reservavam para ela? Morte. Não é qualquer pessoa que está pregando essa palavra. Eu imagino a mãe da Lana, que um dia via a filha saindo para um mundo de perdição. Imagine a mãe dessa garota que morreu agora há poucos dias, a Cássia Eller. Eu li muitas reportagens sobre ela. Imagine a mãe da Cássia Eller, o pai, a família, o final da vida. Por mais que eles não desejassem admitir, eles sabiam que alguma coisa de ruim iria acontecer a qualquer momento. Era esse o futuro que eles pensavam para a Lana. A qualquer momento a Lana vai ter um problema: cocaína, drogas e lesbianismo. O futuro dela era o pior. Mas Jesus entrou na história. Jesus entrou na história da vida dela, igualzinho com aquela mulher apanhada em flagrante adultério. O futuro para ela era ela ser apedrejada e o corpo dela estar debaixo das pedras e ali se tornar um grande sepulcro. Era o futuro para ela. Mas Jesus entrou na história. Jesus entrou na história. E ela se tornou uma evangelista, uma pregadora do evangelho. Essa mulher aqui, hoje, pregadora da palavra de Deus, é um milagre ambulante. É um milagre. Vai contra todos os princípios. Eu era lésbica, eu era drogada, perdida, destruída. Hoje eu sou casada, esposa, não de qualquer um, de um homem bonito, ungido, bonitão, tipão. Eu tenho um filho para apresentar a Deus. Eu tenho CDs, tenho revistas, livros, tenho fitas de vídeo, tenho acesso aos púlpitos da igreja, tenho hoje um nome, um novo nome no livro da vida, tenho amigos, tenho tantas vitórias para contar. Por isso eu sei que nessa noite alguma coisa muito especial vai acontecer na sua vida. Ela não está falando de alguém, dos outros, ela está falando dela, é com ela. Tem uma diferença nisso. Por isso eu quero confirmar os sonhos que te trouxeram aqui à frente, depois da palavra dela. Levante sua mão assim como quem vai receber. Essa igreja, irmãos, é uma igreja profética. Tem profecia de Deus aqui, ó. A igreja tem profetas de Deus aqui nesse lugar. Ele já tem uma intimidade com o microfone, eu creio que ele vai ser pregador.
Diga, glória a Deus misturado com aleluia. Aleluia.